Muito bem. Falta pouco mais de um mês para as eleições municipais. E nesse domingo, mais um... Tá bom, vou chamar de debate, vai. Mais um debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. E mais uma vez, a discussão foi marcada por direitos de resposta, trocas de acusações e ofensas entre os concorrentes. Ao todo, foram 21 pedidos de resposta, sendo que 8 foram aceitos. Os 5 candidatos mais bem posicionados participaram do debate na TV Gazeta. Guilherme Boulos, do PSOL, José Luiz da Atena, do PSDB, Pablo Marçal, do PRTB, Ricardo Nunes, do MDB e Tabata Amaral, do PSB. Na maior parte do programa, os pedidos de resposta foram feitos devido a trocas de apelidos entre os candidatos. A parte das propostas ficou só para o final do debate. Muito bem, vamos então primeiro aqui começar com o Guilherme Mendes, para tentar fazer o giro aqui. Guilherme Mendes, teve então Bananinha, depois teve não sei o quê. Kiko Chaves. Que é? Kiko, Chiquinho. Kiko, Chiquinho, não sei o quê. Eu diria o seguinte, como um programa de entretenimento... Foi ótimo. Acho que foi gostoso, né? A gente riu bastante e tal, mas... Qual a utilidade de um debate em que só se discute isso? O povo não ouviu até agora propostas efetivas e propostas concretas. É aquele toma lá, dá cá, no pior estilo da política. Capês, o debate de ontem começou às 18 horas, eu estava ali já entretido, já no aquecimento, para ver mais uma vitória da Sociedade Esportiva Palmeiras, que às 18h30 jogava em Curitiba, mas aí não aguentei, o WhatsApp toda hora ali, não, olha lá, tá falando isso, tá falando aquilo, bom, acabou que eu perdi o início do jogo, fui ver o debate. E o debate foi um nível quinta série, né? Então era isso, era trocadilho, era ameaça de pegar na saída, era brincadeirinha e gestos. Eu acho que, daquilo que a gente viu, os candidatos, eu não sei se eles tiveram uma grande percepção ou se eles estão nos chamando de idiotas, mas o fato é que a vibração, o nível de comunicação que se deu nesse debate é um nível de comunicação de quarta, quinta série de ensino, hoje é fundamental, né? Ou seja, esse tipo de brincadeira. E foi um sucesso, porque eu vi muita gente assistindo ao debate, diferentemente dos anteriores. Acho que também a tensão, né, que foi se acumulando, dados aos episódios que passaram, jogou todo mundo ali para assistir mais uma arena de batalha. E pouco se falou de São Paulo. Se falou muito pouco dos problemas, menos ainda das propostas e das soluções. O que a gente viu foram acusações mútuas de ou pertencer ao crime organizado, ou ser financiado pelo crime organizado, ou ser conivente com o crime organizado. Enfim, mais parecia um programa de polícia do que um debate político. Infelizmente, o nível da discussão pública caiu assustadoramente. Isso é, em parte, uma realidade muito da cidade de São Paulo. Eu assisti a outros debates, até mesmo no Rio de Janeiro, em que o crime organizado lá tem um papel muito mais sério, mais preponderante do que aqui. O nível não foi esse. Assisti debates de outras capitais, Salvador, Fortaleza, o nível não foi tão baixo. É muito preocupante o que tem acontecido na nossa cidade, é muito preocupante o tipo de postulante que se coloca para sentar na cadeira de prefeito de São Paulo. E espero que nos próximos debates, aí vamos ter mais uns 3 ou 4, a gente pare em algum momento para debater realmente os problemas da cidade, que não são poucos. Uma cidade que tem mais de 120 mil moradores de rua, uma cidade que tem filas para atendimento em UBS, uma cidade que tem crianças com um nível de alfabetização cada vez mais grave, mais fraco. Ela deveria estar centrada e focada em solucionar esses problemas e não fazer acusações de ordem pessoal, seja ela contra quem for. Se falou muito do candidato Pablo Marçal, mas por incrível que possa parecer, nesse último debate, ele daquele que atacava passou a ser o mais atacado. E o nível dos ataques também não foi muito melhor do que aqueles que ele proferiu contra seus adversários em oportunidades anteriores. Olha, pegando o gancho aqui do meu amigo Guilherme Mendes, tá meio deprimidinho aí, porque quis secar o Corinthians e tá muito chateado, mas aqui não é programa esportivo, então a gente vai direto na política. Eu queria pegar esse gancho dele. João Belutti, o principal problema da cidade de São Paulo hoje são os candidatos? Não, eu não vejo assim não, Capês. O que eu enxergo é que esse debate, ele é uma prévia do debate presidencial. Ele está com uma cara de debate presidencial, os players estão ali, cada lado está no seu.
E acho que quem vai precisar se decidir é o núcleo duro do Bolsonaro. Porque ao fazer esse apoio ao Ricardo Nunes, que na minha visão é de centro-esquerda ou esquerda, ficou aberto o flanco para alguém com um discurso similar ao do próprio Bolsonaro anteriormente. E foi o que o Marçal fez. Não quer dizer que ele seja necessariamente de direita, conservador, mas ele viu esse espaço e preencheu. E ele foi a grande figura do debate, como aconteceu nos outros. O debate só está nesse nível de alcance nacional, todo mundo comentando, sendo trending topics. Quando tínhamos acesso ao Twitter, agora não temos mais, sendo trending topic, por conta da presença dele, desse perfil dele, de ele ter uma inteligência emocional grande, essa questão da neurociência, enfim, ele consegue tirar do sério os demais candidatos. Tanto que foi uma troca de ofensas enorme. Acho que, no final das contas, ali todos se saíram bem. O debate, muita gente diz que ele é para discutir propostas, mas eu vejo debates desde que eu era criança e sempre foi uma acusação, troca de farpas. As propostas dificilmente eram discutidas. Os candidatos trazem um monte de números ali, vou entregar não sei quantas mil obras, sei quantos mil quilômetros de corredores de ônibus, metrô e tal, metrô estadual. Mas na prática ali fica uma trocação de farpas, né? Como o próprio Pablo disse isso ontem, o debate é para ver quem aguenta mais. Teve até um dos candidatos do PSDB, acredite, o Datena é candidato pelo PSDB, saiu do púlpito, foi até o Marçal, não sei o que ele foi fazer ali, enfim, tirou do sério. Acho que é uma prévia do debate presidencial, mas eu gostei, eu gosto desse debate quente, acho que foi legal. E os outros debates estão devendo, né? O do Rio, de Salvador, que era muito falado, estão sendo poucos falados por conta disso. E a grande figura é o Marçal. O debate está desse nível, desse jeito, por causa dele. Pegando o gancho aqui agora do João Belutti, de gancho a gente vai trazendo, esticando o debate, parece que o Pablo Marçal se tornou um inimigo comum. Parece que no último debate parece que se uniram o Ricardo Nunes, o Guilherme Boulos, a Tabata Amaral e o Datena contra ele. Ele virou um inimigo comum e parece que dessa vez foi o contra-ataque, foi centrar o ataque em cima dele. O Pablo Marçal é o pomo da discórdia? Ele que está pondo fogo no parquinho? Eu acredito que o Pablo Marçal, sem sombra de dúvidas, ele é um influencer, ele é um especialista em algoritmos em redes sociais, na internet. Aliás, ele comenta e fala diversas vezes que foi assim que ele construiu o seu império e a sua fortuna. Porém, ele está usando artimanhas, artifícios tão básicos que me assusta os outros candidatos estarem o seguindo exatamente da forma como planejado. Primeiro, a jornada do herói. Hoje, ele é o herói atacado por todos. Ele precisa de antagonistas. Talvez ele não imaginava que todos o colocariam como o atacado, aquele que é o injustiçado. Outro sentido, a teoria dos jogos. Ele começou a campanha como um completo descontrolado, falando realmente, baixando o nível ali dos debates políticos, não apresentando propostas. E, curiosamente, candidatos conhecidos por serem centrados, por serem técnicos, por serem ótimos apresentadores, perderam completamente a compostura, perderam completamente o controle emocional, mostrando o pior lado, que, venhamos e convenhamos, o eleitor não quer comprar esse pior lado do ser humano. E agora eu vejo também, noticiando, que o próprio Pablo Marçal diz que a estratégia dele está dando certo. Afinal, agora ele desmantelou o conluio e agora ele conseguirá, assim, apresentar as suas propostas. Em uma análise no debate de ontem, realmente parece que o mais centrado ali, por incrível que pareça, era o próprio Pablo Marçal. Diogo da Luz, ilumine essa mesa. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, com todo o respeito pelas opiniões da doutora Raquel, porque eu acho que as pessoas, nesse momento, não estão atrás de propostas ainda. Tanto é que a audiência no debate foi muito maior que outros anos. Normalmente o primeiro debate e o último debate tem mais atenção das pessoas. O terceiro, o quarto, o quinto, ninguém quer nem saber. E esse as pessoas foram ver. E o debate, mesmo com essas discussões, ele mostra muita coisa. Ele mostra mais importante que as propostas neste momento. O caráter das pessoas, a capacidade de lidar com a diversidade, como tratar com as pessoas quando é ofendido ou quando tenta ofender, tudo isso é importante. Porque é muito fácil sentar numa mesa, abrir um livrinho e falar de um monte de propostas, mas não ter bom senso, não ter equilíbrio, não ter firmeza para executá-las. Então, eu vejo que o eleitor
queria ver exatamente o que viu. O que me chama a atenção é ver como todos os candidatos caem na rede do Pablo Marçal e são ditados por ele. Vejamos o próprio prefeito, que tem coisas para dizer sobre sua administração, muitas para dizer, sem dúvida nenhuma, e também sobre o que fará. A administração mais rica da história de São Paulo é esta. Ele teria que, por exemplo, a faixa azul de motocicleta, foram implantados 200 quilômetros com o intuito de preservar vidas. O prefeito não fala disso, nem para o bem nem para o mal. Se fez, é para melhorar a segurança dos motociclistas. E não fala dos seus feitos, porque ele acabou optando por chamar o Pablo Marçal de tchutchuca do PCC, achando que isso lhe daria mais força na campanha. Não acredito que será assim, não. Exatamente. Nós estamos aí a qualquer momento, estamos recebendo notícias aqui, a qualquer momento, Estados Unidos apreenderam o avião presidencial de Nicolás Maduro, da Venezuela. A qualquer momento vamos entrar nesse tema, fique aí conosco. A chapa do Maduro está esquentando e ele está ficando verde de medo. Bom, vamos seguir um pouquinho aqui enquanto nós daqui a pouco discutiremos esse tema. Estamos falando ainda de eleições, já pediram a palavra aqui a Raquel Galinatti, o Guilherme Mendes. Vamos adiante discutindo também. Ainda falando nas eleições deste ano, hein? A Confederação Nacional dos Municípios divulgou um balanço que indica que as candidaturas femininas correspondem a 15% do total de concorrentes às prefeituras. O percentual é o maior desde 2000. Ao todo, a Justiça Eleitoral registrou 15.455 candidaturas ao cargo de prefeito. Desse total, 2.311 são mulheres. 18% delas concorrem à reeleição. Guilherme Mendes, e aí, vamos ficar no debate, mais esse dado aí para apimentar. Nós estamos vendo aqui que a Tabata Amaral é a única candidata ali entre os debatedores. Como é que você vê essa questão? Marina Helena. A Marina Helena também é, mas do último debate que eu estava me referindo. Vamos entrar um momento só, vamos debater rapidamente esse tema e já vamos falar do avião presidencial apreendido. Muito bem, no momento em que são 15 horas e 2 minutos, fica aí porque já vamos debater essa questão importante. Nicolás Maduro, o avião presidencial da Venezuela apreendido nos Estados Unidos começando a endurecer o tratamento com a Venezuela. A coisa está ficando feia. Vamos rapidamente, um giro rápido que eu quero entrar nesse assunto. Guilherme Mendes, o que você queria comentar ainda do debate, por favor? Você tinha pedido a palavra e acrescido desse dado que chega. Não, sobre o dado, vamos começar de trás para frente, é uma notícia muito boa. De fato, a participação feminina tem que ser cada vez mais crescente. Você colocou, Capês, 2 candidatas a prefeito aqui em São Paulo. No entanto, nas cadeiras de vice, esse número aumenta um pouco, o que mostra que, de alguma maneira, a representação nas chapas ela tende a ser paritária. É importante os partidos se dedicarem a fomentar a participação das mulheres, não só por meio de candidaturas, mas, sobretudo, viabilizando candidaturas competitivas, não é? Eu acho que tem primeiro uma etapa que é conseguir um número maior de candidatas e depois instrumentalizar, dar condições para que essas candidatas vençam. E só concordo um pouco com aquilo que o Diogo falou, que era o que eu ia acrescentar. De fato, o Pablo Marçal tem conseguido pautar o debate na cidade de São Paulo e a questão de como enfrentar as adversidades é um ponto que ele colocou muito positivamente ontem. Quem consegue aguentar mais pressão tende a exercer melhor a sua função. E essa é a aposta dele e ontem ele conseguiu se sair muito bem, dada a quantidade de ataques que ele sofreu de toda a ordem, não é? Raquel Galinatti pediu a palavra. No tocante às candidaturas femininas, é importante que tenhamos mais mulheres na política, que seja a legítima representatividade da população brasileira. Somamos quase 51% da população brasileira e agora as candidaturas correspondem, as candidatas às prefeituras correspondem 15% do total registrado. É um avanço, porém não significativo. As últimas 3 eleições, o total era de 13% de mulheres pleiteando as prefeituras ao longo do Brasil. Um detalhe importante é que 37% das candidatas estão
na região Nordeste. Não é aqui na região Sudeste, nem na região Sul. 37% está na região Nordeste. João Belucci? Veja, Capês, o que eu acho que a questão da candidata ser mulher ou homem, acho que não deveria ser o tom do debate. Enfim, foram criadas várias cotas, enfim, cotas partidárias que eu não concordo que elas existam. Acho que se as mulheres querem ir na política, que vão. Se não teriam que criar cotas também para homens e outros campos onde as mulheres dominam. Acho que é saudável, é salutar que as mulheres participam, mas eu sou contra que se imponham obrigações aos partidos. Vide agora que nós tivemos, os partidos não cumpriram as diversas cotas que lhes foram impostas, aí todos os partidos, com exceção do Novo, votaram para perdoar as dívidas. Porque cria-se essas candidaturas laranjas, que se incentive as mulheres com programas, campanhas, mas não que imponham uma obrigação, porque isso acabou resultando agora no perdão bilionário das dívidas dos partidos, que não atingiram as cotas porque não havia um interesse legítimo das mulheres, havia, infelizmente, uma forçação. Agora, o Diogo da Luz, vou até dar um testemunho da área dos concursos, né? Porque essa questão de cota. Até os anos 80, havia um preconceito muito grande com relação a mulheres exercendo funções de juíza, promotora, delegada de polícia. E isso não foi elaborada nenhuma política de cotas. As mulheres acabaram indo se destacando cada vez mais. São a maioria, não é? Eu sou professor de curso preparatório para concurso. Preparo advogados que vão prestar concurso para juiz promotor há mais de 30 anos. Fui sua aluna e passei para o concurso de delegada de polícia graças aos seus livros e graças às suas aulas. E as mulheres, aos poucos, obrigado pelo testemunho, doutora, sempre muito gentil comigo, as mulheres começaram a ocupar, não só passar nos concursos, mas passar nas primeiras colocações. De cada 10 primeiros colocados, a maioria eram mulheres e elas acabaram se revelando extremamente eficientes no exercício dessa função. Eu achei interessante porque isso foi feito sem qualquer política governamental de cotas. Elas acabaram mostrando no valor, no concurso público, na prova, quem estuda mais e quem vai, que estavam superando, inclusive, os homens. Também não deve ser assim na política, ou seja, as mulheres que acabarem tendo o seu talento, despertando cada vez mais esse tipo de paixão pela política e de competência, não deveriam naturalmente se sobrepor? Sem dúvida, Capês, concordo plenamente com suas palavras. Vai lembrar antes, meus pais se casaram na década de 50 e minha mãe, para trabalhar, precisava de autorização por escrito do meu pai. Não porque ele impusesse, porque a lei impunha às mulheres casadas que só trabalhassem se o seu marido deixasse. Estatuto da Mulher Casada de 1962. É assustador, não? E ele autorizava? 62 foi quando acabou a proibição. Quando acabou, e aí ela teve euforia e podia trabalhar sem pedir autorização. Vejam, a gente fica indignado de ver as coisas como são hoje, mas vem havendo evolução. E eu não tenho dúvida alguma que nós vamos ver muito em breve praticamente a mesma quantidade de mulheres e homens na política e não demora muito, mais mulheres do que homens na política. E não é por essas leis de cotas, por esse protecionismo. Protecionismo é como você bem disse, Cabeça, as mulheres são muito estudiosas, elas são competitivas e quando elas resolvem fazer algo, fazem muito bem. E vão mostrar para nós que elas são ótimas administradoras, como antes se dizia que eram apenas administradoras do lar, administravam o lar, a família, as finanças das pessoas, saíram para trabalhar, continuaram fazendo tudo isso e vão ocupar o espaço, felizmente, e por competência, por naturalidade e não por protecionismo.